Check this out. A grande decepção para mim até agora é o Brasil. A Alemanha perdeu, o Brasil não perdeu. Eu nunca vi, aliás, desde 74, eu não vi um futebol tão pobre, tão ruim, tão... Posso falar? Depende. Pode. Nojento como o futebol que a seleção mostrou hoje contra a Suíça. Decepcionante. Jogadores sem vontade, passaram a correr depois que tomaram o gol. Parecia que estavam em ritmo de treino, tocando a bola aqui, ali, lá, pra cá, pra mim, toma pra você. Nada de agredir o adversário, nada de impor velocidade, imprimir velocidade ao jogo. Foi uma grande decepção pra mim. Volto a dizer, a Alemanha perdeu, mas correu. A Argentina empatou, mas correu. Espanha e Portugal fizeram um grande jogo. Com essa bolinha aí, meu amigo, se bobear, não passa nem na fase de grupo. Muito bem. A Sada concorda com você, ô Fábio Sormani. O desempenho do Brasil muito abaixo do que ele esperava. Nossa, pra mim foi paupérrimo, Detalhe isso, o que você achou que faltou ali? O time foi indolente. Eu até recebi uma mensagem aqui de um amigo meu, do Carlos Araújo, ele está em San Diego, nos assistindo, na Califórnia, pelo app. Grande abraço. A foto tomando conta do Acabei de receber uma foto de Boston. Professor, doutor, um dentista espetacular. Ele é legal. Professor. Bom, enfim. Legal. E ele usou essa expressão, ele falou para mim, concordo com todo o seu comentário, o Brasil foi indolente, foi um time apático, foi um time desinteressado, parecia um jogo treino, e não a primeira partida de Copa do Mundo. Volto a dizer, a Alemanha perdeu para o México, mas correu. Os caras se empenharam o tempo inteiro, não conseguiram fazer o gol. Ora o Show pegou, ora o tiro foi bloqueado, ora o chute foi para fora. Enfim, correram. A Argentina correu feito louca atrás do resultado contra a Islândia, que ainda bem não veio. Até um pênalti saiu, o Messi bateu, o goleiro acabou defendendo e tudo mais. A Portugal e Espanha fizeram uma grande partida. Eu estou aqui estarrecido com o futebol primário, primitivo, paupérrimo que a seleção brasileira jogou diante da Suíça. O desinteresse da seleção. O Simon mencionou 9 faltas sofridas pelo Neymar. Eu acabei de passar uma mensagem para a nossa produção. Eu gostaria que separasse esses 9 lances. Um só, que eu me lembro, ele sofreu falta em direção ao gol. Olha só. Os demais, ele sofre falta, tentando fazer uma firulinha, o cara vai lá e pega ele. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso, tem uma informação histórica sobre o Neymar em relação a essas faltas na partida. E daqui a pouco também, o nosso repórter Abel Neto conversou com o médico da seleção brasileira, tem informação importante sobre o Neymar. E nós vamos colocar na roda aqui essa opinião do Sormani, que o Coçada concorda, o Emer, para isso. Eu estou recebendo aqui centenas de manifestações a meu favor. Centenas de manifestações que o Sormani está recebendo, eu respeito muito o Sormani. Mas eu já discordo quando ele traz a referência desse jogo do Brasil à Alemanha. O primeiro tempo do Brasil, para mim, foi melhor do que todo o jogo da Alemanha. Eu não vi essa preguiça, eu não vi esse desinteresse. Acho que a Suíça começou com a maior virtude que eles têm, que é a marcação. E a mesma dificuldade que naquela partida amistosa a Inglaterra desfalcada impôs ao Brasil, hoje a Suíça fez com mais eficiência. E o Brasil, ainda assim, no primeiro tempo, conseguiu sair dessas amarras da Suíça, conseguiu jogar. A gente sempre espera muito do Neymar. É verdade, o Sommer fez várias defesas. Só que o goleiro da Suíça no segundo tempo fez várias defesas. Você não viu o compacto, então? Você falou no primeiro tempo. Não. Olha aqui, Você falou do primeiro tempo. Peraí, vamos chegar lá. Qual foi a defesa que ele fez no primeiro e no segundo tempo? A Suíça começou marcando muito bem o Brasil, começou com a posse de bola, começou impondo o jogo. O Brasil conseguiu sair, o Brasil trocou diversas vezes. O Coutinho vinha buscar o jogo junto com o Casemiro e o Marcelo espetado na esquerda, conseguiu criar jogadas pelo lado esquerdo, não deu continuidade, porque o Neymar era o cara da individualidade para fazer o homem a homem, e diversas vezes foi parado com falta, indo a gol ou não, o Neymar foi parado com falta, esse é o fato, né? Mas o Brasil não teve preguiça, muito pelo contrário, pode ter dificuldades, teve dificuldades, porque a Suíça também não é qualquer equipe, não é vitoriosa, não tem toda a tradição, mas é uma boa equipe. A gente tem mania de só olhar para os defeitos da nossa seleção, discutir aqui por que não conseguiu fazer. E a gente até agora não falou de nenhum mérito da Suíça. Calheiros, eu não estou tirando o mérito do time da Suíça.
O que eu estou dizendo aqui, o que eu critico, que me deixa indignado, foi a apatia, a indolência da seleção brasileira. Um time que não teve interesse nenhum de partir para cima, de buscar o resultado. Eu não vi isso. Se você tenta fazer isso e não consegue, é outra coisa. Mas eu acabei de citar. O Brasil, a Argentina jogou contra a Islândia e empatou também. Mas a Argentina procurou o resultado. Mas você viu a Argentina melhor que o Brasil? Eu vi. Eu não vi. Em termos de vontade, de espírito de luta, de procurar o resultado, eu vi. A Argentina não troca 2 triangulações. Isso é outra história. Você não conseguiu entender ainda. Da vontade. Exato, não é isso. Da disposição, é isso. Exato. Eu não estou cobrando futebol. Mas eu estou cobrando vontade, sinceramente não vi. Atitude, eu estava vendo o jogo com o João Guilherme. Estava vendo o jogo com o João Guilherme, chamou a atenção. Quantas bolas o Gabriel Jesus roubou na intermediária do Brasil? Sim, a gente Isso é preguiça? Isso é preguiça? Preguiça pra mim é um centroavante ficar lá na frente esperando a bola chegar nele. Posso depois usar na coletiva, quando não vê o resultado, simplesmente falar que a bola não chegou. Mas não, o Gabriel Jesus voltou, brigou pela bola no campo de defesa do Brasil, o Felipe Coutinho voltou pra armar jogada, o Marcelo foi incisivo, tentou jogar no fundo. Agora a Suíça criou dificuldades. Vou ficar no meio termo aqui. É o seguinte, o Brasil até fazer 1-0 estava pra mim com vontade, com apetite, o Brasil tomou iniciativa, o Brasil fez 1-0. Até na coletiva, o Tite foi perguntado sobre isso. Por que o time recuou depois que fez 1-0? E é uma outra questão. Com a entrada do Firmino, o Brasil melhorou. Nos últimos minutos, o Brasil apertou. Depois que tomou o gol de empate da Suíça, o Brasil foi pra frente. O Tite fez as substituições que também não foram as substituições melhores do mundo. Tudo bem. 2 vezes ele trocou volante por volante. Nós também temos o dever de falar, hein? Sim, claro. A atitude ruim, perdão, Rodrigo, a atitude, o comportamento ruim, inadequado, a infelicidade do nosso treinador nas modificações que ele fez. Perfeito. Muito previsíveis, né? Trocar volante por volante, volante por volante. E o Douglas Costa no banco com o time todo fechado atrás. Depois centroavante por centroavante. Nós vamos discutir as alterações, mas eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto que o Sormani está dizendo aqui, e a gente tem que separar as discussões para não embolar tudo, da postura do time. Isso que eu reclamo. Ô, Ricardo Rocha, faltou isso. O Sormani está dizendo aqui que faltou uma postura melhor do time brasileiro, um empenho maior, uma dedicação. O que você acha, Ricardo? Não, eu acho que postura teve, é claro, é um jogo difícil, é um jogo de Copa, o primeiro jogo. Tudo que o Brasil fez na eliminatória, se esperava um grande jogo do Brasil. Mas do outro lado também tem um ferrolho suíço. É considerado uma das melhores defesas de seleções do mundo, né? Toma muito poucos gols. E o Brasil encontrou dificuldade. Eu acho que não faltou, não. Eu acho que o Brasil foi melhor, sim, do que a Suíça. Se um resultado justo seria a vitória do Brasil, o esforço teve. Agora, eles marcaram muito bem. O Brasil encontrou muitas dificuldades. Tem que ter uma variante melhor, concordo em alguns momentos, né? Talvez, né? Até pela Suíça não atacar tanto, né? Em vez de trocar ali um volante, colocar mais um meia e prender um pouco essa marcação dentro do campo da Suíça, porque eles não abdicaram de atacar. Uma chance da Suíça, a não ser aquela bola agora que a gente mostra, 1 minuto de jogo, um cruzamento que o cara toca aí meio de costa por cima. Uma chance da Suíça. Não teve, gente. A Suíça não atacou. A Suíça foi para campo para empatar. O seu treinador, ele falou, antes do jogo, a gente vai jogar por uma bola. E jogaram por uma bola. Foi falta, foi. Jogaram por essa bola. Praticamente não atacou a Suíça. O Lee Steiner acabou de publicar aqui no Instagram dele, grande resultado para a Suíça. Ozinho, tocando aí no ponto da postura do time em campo. Sormani está criticando, o Rodrigo Bueno também acha que o Brasil foi mais ou menos esse ponto, e o Luciano Calheiros acha que não, que o Brasil teve uma boa postura. Qual é a sua opinião, Tetra? Bom, a minha opinião é um pouco parecida com a do Calheiros, né? Eu acho que, assim, se eu for comparar com outras seleções, que não é o caso, né? Tem que ver o jogo do Brasil, mas acho que a decepção maior para mim foi a Alemanha, porque o México teve um primeiro tempo que matou com a Alemanha. Poderia ter feito 2-3. Se o treinador Osório não tivesse mexido tão defensivamente, ele poderia ter aproveitado os contra-ataques no segundo tempo e feito mais gols na Alemanha. A Alemanha, para mim, foi a pior seleção das favoritas que estreou, né? Agora, o Brasil não jogou tudo que pode jogar. O nosso lema, Brasil joga o que sabe, não jogou tudo o que sabe. Mas o que jogou foi melhor do que a Suíça.
né? O Brasil teve mais posse de bola, finalizou mais, 20-6. A Suíça não levou perigo ao gol do Brasil, a não ser nessa bola parada, que há essa discussão toda de falta ou não. O Brasil criou mais chances de gol. Primeiro tempo, Paulinho entrou dentro da área, é porque ele não é canhoto, bateu meio machucado, o goleiro tirou, salvou, né? Outras jogadas, enquanto o Willian estava bem aberto pela direita, né? E o Neymar pela esquerda, dando uma amplitude na equipe, e trocamos as bolas, conseguimos chegar mais ao gol. O gol do Brasil é que fez o time diminuir um pouco esse ritmo, mas não ofereceu à Suíça crescer no jogo, dominar o jogo. Em nenhum momento o Brasil foi amassado, a Suíça teve mais posse de bola. Não, é que nós, como o Calheiros falou, a gente exige demais, a gente fala demais na nossa seleção, como tinha que ganhar 5, 6, 7-0. O Brasil joga muito mais do que jogou, mas foi superior à Suíça. Se tivesse que ter um vitorioso hoje, era o Brasil. Pois é. E aí, Emerson? Em relação à postura do Brasil hoje? Não, a postura do Brasil, para mim, ela não foi tão ruim assim. Concordo com o Zinho. E outra coisa, a seleção brasileira, até o gol, ela jogou bem. Depois ela dá uma acomodada, que isso é normal numa estreia, né? Tira toda aquela tensão, faz o primeiro gol. Teve outras chances, teve a chance do Paulinho, teve a cabeçada do Thiago Silva. Quer dizer, já poderia ter feito mais gols. Mas futebol é isso também, se erra, se acerta. Mas o Brasil teve uma postura boa, tentou jogar contra uma grande defesa, um time que defendeu o tempo inteiro, dificultou muito a seleção brasileira, mas a postura da equipe eu gostei. Alguns acertos táticos, a questão do Neymar, que poderia jogar mais aberto, né? Parando de vir buscar essa bola, porque muitas vezes ele se irrita também, ele quer participar de todas as jogadas, mas às vezes é necessário que ele espere também essa bola um pouco, porque nós temos jogadores para levar essa bola até o Neymar. E às vezes ele acaba se irritando também com as pancadas que toma. Mas a postura do Brasil, eu não vi problema. Em algumas movimentações, sim, o Brasil pode melhorar as variações de jogada, pode criar mais, tem condições para isso. Mas a postura do Brasil, eu não vi nenhum problema. Perfeito. O que foi, Sormani? Não, duas coisinhas. O Brasil ele tem um volume de chutes a gol, indo exatamente ao encontro aqui do que eu falei, que depois que ele sofre o gol, ele passa a correr. Porque até então, até sofrer o gol, ele joga como se ele estivesse num jogo treino. Foi o que eu falei. Se você pegar aqui os melhores lances do jogo, as defesas do Sommer, etc e tal, elas acontecem depois que o Brasil sofre o gol. Tá? Até sofrer o gol, o Brasil era um time absolutamente sem alma. E não vi. Do segundo tempo. Oi, Zinho. Zinho, fala, Zinho. Ele tomou o gol com 5 minutos do segundo tempo. Mal começou o segundo tempo. Sim, mas teve 45 na etapa inicial, mais 5 do segundo, dá 50. Com mais 2 de acréscimo do primeiro, dá 52. Primeiro tempo. 50, e o Brasil jogou 52 minutos de maneira... Desculpa, Zinho. Não, assim, a gente está com um pouquinho de delay, mas assim, os 45 minutos iniciais, você achou que o Brasil não foi superior à equipe da Suíça? Eu não estou colocando a questão de ser superior ou inferior. Eu estou falando em alma, em vontade, postura. É disso que eu estou falando. É evidente que o Brasil... É evidente que o Brasil teve mais... Só um segundinho, Calheiros. É evidente que o Brasil teve mais posse de bola, porque, conforme todos nós aqui concordamos, a Suíça entrou com um único objetivo: não perder o jogo. Ela não entrou com o objetivo de ganhar o jogo. Ela entrou com o objetivo de não perder o jogo. Então é óbvio que o Brasil ia ter mais posse de bola. Era óbvio que o Brasil ia trocar mais posse de bola. Agora, que trocas de bolas foram essas? Onde foram trocados esses passes? Que chances o Brasil criou no primeiro tempo? Lembrou bem o Emerson aqui agora. O lance do Paulinho, para mim, foi o único, e uma bola parada do Thiago Silva no escanteio. Isso para mim não é chance criada. Isso para mim não é chance criada. Você falou no início do programa... E outra coisa, o Emerson acabou de falar também. O Brasil, depois que fez o gol, se acomodou. É disso que eu estou falando. É exatamente disso que eu estou falando. Eu respeito, mas eu discordo. Eu acho que não faltou vontade no primeiro tempo. Teve dificuldade, mas não faltou vontade. E você comparou no início do programa
fez uma comparação da atuação e do comportamento do Brasil com o comportamento e a atuação da Alemanha, por exemplo. Por exemplo. Nós temos ali na bancada 2 campeões mundiais, Ricardo Rocha e Zinho, nós temos o Emerson, que jogou demais com a camisa da seleção. E estão dizendo aqui que, olha, na visão deles, não faltou esse empenho, não faltou essa dedicação. E o Ballack, que é ídolo da Alemanha, logo depois da derrota da Alemanha para o México, fez uma postagem no Twitter dele dizendo exatamente isso, que ele viu uma seleção sem alma em campo, se referindo à Alemanha. Sim. Sem espírito, sem correr. O gol do México é um erro de passe primário, um erro de passe de 5 metros. Erro de passe é uma coisa. Mas má postura em campo é uma coisa. Mas a Alemanha não teve postura vontade nenhuma. É outra. Gente, eu não estou discutindo isso. A Alemanha veio de um título. A Alemanha deu possibilidades ao México de fazer 2 ou 3 gols. Mas o Brasil isso não é falta de vontade. Isso é mau posicionamento tático. O Brasil é todo mundo ir para frente, deixando os zagueiros e atacantes no mano a mano. Isso é um erro de posicionamento. Isso é outra coisa. Sormani, teve o mérito do México. Mais elogia, eu estou discutindo é falta de vontade da seleção. O que a gente mais elogia historicamente nos alemães? O quê? Organização tática. Organização tática. Sim, okay. E hoje foi um time sem organização tática. Mas teve mérito do México. Que foi melhor que o Brasil. Daqui a pouco vamos